Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e faz tudo o que tem que fazer. Mas comenta aí, hashtag causa dos inscritos. Se o seu caso for lido hoje, comenta aí sua versão à minha resposta, sua tréplica, né? A minha resposta. E vamos de causa dos inscritos. Mago, quero escrever meu caos, primeira vez que estou chegando nesse canal. Para onde que eu tenho que escrever? Escreve para causos.monjamago@gmail.com. Repetindo, causos.monjamago@gmail.com. É o único canal que você pode escrever o seu relato e ter a certeza que um dia ele vai ser lido aqui, tá bom? Se você curte esse vídeo, compartilha aí, tá bom? Compartilha porque o Mago já quis desistir 10 vezes de fazer esse quadro e não desistiu porque ele começou a dar um up de visualizações, né? Então, parece que o pessoal está voltando a se interessar pelo que vocês têm a dizer. E bora lá, então? O primeiro caos de hoje é, lembrando que eu estou tendo a primeira reação com vocês, eu não li o caos ainda, tá? Bora lá. Entidades desconhecidas é o título. Olá, Mago, como você tá? Bom? Tô bom. Espero que sim. Quem está assistindo, também. Mago, sou o João. Você que se identificou, hein? Meu caos tem a ver comigo e minha namorada. Desde criança a gente tem mediunidade muito boa, ao ponto de ver pessoas escuras andando pela casa, ouvir vozes do além nos chamando, e quando a gente começou a namorar, vivíamos falando sobre isso um com o outro. Até que começa a loucura. Uns amigos meus tinham falado desse negócio de anjo, demônio, guardião, até que comecei a sentir meio que uma coisa que vivia perto de mim, e consegui contato com esse ser que se apresentou como Baldur, um anjo do Senhor, que estava comigo desde o dia que nasci. E eu, como jovem místico e leigo, fiquei me achando, né, pra minha namorada, kkkk. Até que esse Baldur disse a ela que ela também tinha um, mas ele não estava conseguindo se comunicar. Mas na sala de aula mesmo, ela estava tentando, teimosa do jeito que é, conseguiu, kkkk. Ele se apresentou como Amon, entre parênteses, nós não sabíamos de nada de Goetia, e muito menos magia. Antiga alma gêmea dela, kkkk. Daí pra frente, só pra trás. Disseram que eu era filho de Azazel, que minha namorada Luana é a rainha do inferno. Que? É a rainha do inferno Lilith, que nós era a reencarnação de demônios. Eu chamado Aciel e ela Lilith. Obviamente, nós nunca botou muita fé. Aí comecei a estudar magia e parei de acreditar nesses caras. Mas é isso. Que bosta, hein? Por que você perdeu tempo escrevendo isso? Bom, vamos fingir que isso daqui não aconteceu e vamos pro próximo, né? Causo com poltergeist. Vamos lá, que isso daqui parece sério. Olá, Mago. Olá. Conheci o seu canal recentemente e gostei bastante. Recentemente, 28 de junho. Venho trazer um caos que me foi próximo, mas não aconteceu comigo diretamente. No entanto, acompanhei tudo o que aconteceu. Eu tenho uma prima que se casou com um cara há alguns anos, e ela foi morar junto dele e da sogra que moravam na mesma casa. Pelo que me foi dito, a sogra nunca gostou muito da minha prima, e ela era envolvida com religiões afro, entre parênteses, não sei qual vertente. Fazia alguns trabalhos, etc. Basicamente, todo o bairro de onde moram é do meio. Após alguns anos morando junto, a sogra morreu de causas naturais e foi aí que tudo começou, porque coincidiu de ser na mesma época em que a filha de minha prima nasceu. Quando o casal foi dar uma limpeza geral no quarto da sogra, foi encontrado um trabalho que estava escondido, feito pela mãe. Não queremos descobrir sobre o que era, mas acreditamos que era para separar o casal. Após a descoberta do trabalho, nos dias seguintes, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Os dois relataram uma energia estranha na casa, além de verem muitos vultos, o que era muito estranho, pois embora minha prima tivesse a mediunidade um pouco aflorada, o marido nunca teve nenhuma experiência assim. Entre parênteses, o que indica que o local realmente estava bem denso. Os dois começaram a gravar e relatar poltergeists mais tensos que ocorriam frequentemente na casa, como apagar luzes sem ninguém ter encostado, o marido desmaiando frequentemente, de forma pesada, a temperatura cai bruscamente e inclusive alguns áudios do WhatsApp que eles gravavam que tinha interferências dos zumbidos estranhos. Ixi, Maria.
A gota d'água foi um dia que minha prima literalmente foi atacada espiritualmente. Ela relatou que em certa noite começou a passar muito mal e, na minha opinião, estava com um estado um pouco alterado de consciência, pois a clarividência dela aflora tanto que ela disse que viu perfeitamente uma entidade humanoide e, como ela mesma disse no paradigma dela, um demônio, que a enforcava. O passar mal dela se agravou muito. Então o marido dela pegou junto da filha e foram para o hospital, onde no final ela melhorou, mas teve algumas complicações. Entre parênteses, me falaram que até tiveram que usar desfibrilador. Nossa Senhora! A partir daí eles começaram a morar na casa da minha tia, porque era inviável ficar lá. A solução foi chamar uma tia crente que reuniu um grupo da igreja e foram lá orar. E foi bem tenso, porque fizeram toda a ritualística, entre parênteses, protestantes delas. Água ungida, orações, etc. Em certo momento aconteceu um acidente muito sério. Minha tia escorregou e bateu a nuca num degrau de uma escada da casa. Minha prima e o marido entraram em choque, mas as tiazinhas da igreja falaram para não se preocuparem, que era o Espírito Santo agindo, e já ela iria se levantar. Dito e feito, levantou como se a queda não tivesse sido algo grave. Posterior a isso, ela teve algumas tiazinhas que desmaiaram, mas acordaram. Enfim, terminaram tudo. No final, a casa foi devidamente limpa, dentro do possível, e eles voltaram a viver lá normalmente. No meu paradigma, eu acredito que isso só ocorreu devido à sequência de fatores. Os trabalhos das sogras para a separação do casal, a morte dela, o jogar fora do trabalho e o fato de, na minha percepção, toda criança, quando nasce, vem ao mundo com uma devida proteção espiritual. E esse conflito de energias reverberam na energia densa do local, atacando o foco que justamente era a minha prima, devido a ser mãe da criança e por ser o alvo da feitiçaria. Obrigado por ler o meu caso. Gostaria de saber sua opinião sobre tudo isso. Até mais. Cara, a minha opinião é que é óbvio, né? Se foi constatado, conseguiram constatar fenômenos ao ponto de ter que ir para intervenção médica e tudo mais, não tem muito o que relatar, né? Eu penso que esses casos eles não são tão normais, né? Caso de infestação ao ponto de fenômeno poltergeist de uma casa são coisas mais raras, entre aspas, mas ocorrem. Eu, uma vez, quando era monge, fui numa casa e a gente abria a torneira da casa e não saía água, saía sangue. Sangue testado em laboratório, porque a igreja católica a gente testa tudo, né? Testado em laboratório e tudo mais. A casa vivia com cheiro de carniça do nada, não tinha um bicho, não tinha nada enterrado na casa. Apareciam uns insetos do além, uns bichos estranhos. E depois de um exorcismo, a coisa ruim foi embora. Então eu acredito muito nisso. Quanto a esse fenômeno das crentes caírem desmaiadas, é o que elas chamam de repouso no espírito, alguma coisa assim, né? Acontece muito também no movimento católico chamado renovação carismática. Na verdade, a explicação mais cientificista da magia vai dizer que é uma sobrecarga de gnose, né? Elas se intensificam tanto de energia sutil, tanto que esse excesso provoca o desmaio, né? E esse desmaio elas chamam de repouso no espírito. E aí algumas pessoas, já aconteceu isso comigo quando eu era monge, e quando acontecia de eu cair desmaiado em êxtase, né? Nesse repouso do espírito, tinha visões e um monte de coisa assim. Então, nada mais é do que uma forma de entrar numa gnose intensa, né? Uma gnose que te leva a ficar desfalecido, praticamente, né? Eu já tive o caso de um monge, desse negócio de cair, repouso no Espírito Santo, essas coisas, que ele se imbuiu tanto de energia sutil, tanto, que ele caiu e o coração parou. E parecia que tinha morrido, mas não. Ele levantou normal, como se nada tivesse acontecido. Que nem você falou nesse caso, a mulher bateu a cabeça na quina, era para ter minimamente sofrido uma coisa grave, né, na cabeça, e não, levantou como se nada. Então eu não duvido desses casos, porque eu vivi eles muito de perto, né? Quando eu era monge, o que eu mais ia fazer era a bênção em casas com fenômenos poltergeist e tudo mais. E geralmente os fenômenos são esses mesmo. Começa com luzes que se apagam sozinha, insetos que aparecem absolutamente do nada com certa frequência, janelas e portas que abrem e fecham sozinha sem vento, né? Então começa a acontecer fenômenos meio que sem explicação. Até que, infelizmente, disso acaba se transformando em uma obsessão que afeta as pessoas mais sensíveis. No caso, afetou
a sua prima, né, acho que era sua prima, que teve que parar no hospital e tudo mais. Então isso é bem comum e por sorte ainda conseguiu se salvar. Tem casos onde infelizmente não tem muito o que fazer, né? Então tem casos de lugares mal assombrados que você pode fazer o exorcismo que for, que a concentração de energia ruim é tão densa que é capaz do exorcista sair morto dali, né? E vamos pro próximo caso. O próximo caso se chama O Dia que Minha Mãe Sentiu na Pele os Fifis do Astral. Vamos lá. Oi Maguchi, tudo bem com você? Tudo bem, amor, e você? Espero que sim. Hoje o meu conto da WME desse canal é um tanto apavorante e engraçado. Vamos de contexto. Minha família é uma família em que a espiritualidade sempre esteve presente, o que chamariam talvez de baixa magia. Aquela magia familiar mesmo, passada de geração em geração. Apesar de ter sido catequizada, a minha família preservava muito de suas magias indígenas. E sempre foi algo comum a mediunidade em sonhos. E se mãe já tem avisos sobre os filhos, imagina as mães dessa família. É bem coisa de doido. Minha mãe mesmo nunca nem me deu o trabalho de mentir, porque era tiro e queda. Ela dormia e sabia de tudo. Eis que comecei a minha jornada com Hecate e comecei a visitar umbrais e lugares do submundo com ela, e ver alguns resgates. Eu já conhecia alguns lugares, como o lugar em que a pessoa com depressão vão, e conhecia a energia como fisionomia das pessoas, como elas eram e tudo mais. Um pouco mais de contexto passei boa parte da minha vida entre idas e vindas do hospital, entre vida e morte mesmo. E em uma dessas vezes, minha mãe desesperada fez a seguinte promessa, de que se eu saísse do hospital com vida, ela pararia de fumar e nunca mais colocaria cigarro na boca, e que se ela colocasse, poderiam me levar. E de fato, eu saí de lá e nunca mais minha mãe colocou um cigarro na boca, e isso fazem alguns anos. Todo o contexto dado, vamos ao dia em que eu feliz fui dormir e me encontrei com Hecate. Ela em silêncio me conduziu a um lugar novo. Eu sabia que era um umbral, mas as pessoas que eu vi ali não estavam mortas. Elas ainda estavam morrendo, mas de um jeito diferente. Elas estavam felizes, não estavam percebendo que estavam morrendo. Como que quase em um transe. Eu vi elas perdendo a cor, a boca branca, enquanto passeavam por aquela praça. Até que eu encontrava uma pessoa muito querida ali. Eu agarrava ela pelo braço com toda a força e lançava ela fora daquele lugar e ela desaparecia. Então eu me virava para ir embora, com Hecate ao meu lado, e ela sem dizer uma palavra, entre parênteses. Mulher quieta ela, viu? Para tirar um A da boca dela é difícil. F. Hecate é babado. E alguém me parava e dizia que eu não podia ir. Eu, petulante, sempre fui, virei e falei, oxe, como não? Eu não sou daqui e não vou ficar. A moça falava, você não pode ir, a sua mãe prometeu. E eu, bem doida das ideias, falei, eu não prometi. Se ela prometeu, eu não tenho responsabilidade sobre isso e eu vou embora sim. Eita! E fui com Hecate embora. Acordei e fui meditar sobre o que tinha acontecido. Até que eu entendi. A única coisa que ligava a minha mãe e a pessoa que eu tinha arrancado de lá era o vício. Minha mãe havia fumado por muito tempo. E essa pessoa era um músico que fez uso de muita droga e hoje se vê liberto delas, mas consagra frequentemente, entre parênteses até demais, medicinas da floresta. Eu havia conversado, levado um tanto de luz a esse assunto para ele um tempo atrás e ele havia reconsiderado. Pasmem, amigos, eu fui no lugar onde as almas viciadas ficam presas, enquanto o corpo está morrendo. E nesse resgate, por causa de uma promessa que nem minha foi, quase que quem fica lá sou eu. Em caixa alta, fiquei apavorada. Eu também teria ficado. KKKK. E na mesma intensidade brava. Liguei pra minha mãe e a primeira coisa que eu perguntei, você fumou, minha senhora? E ela, não, por quê? E eu, fala a verdade. E ela, o que aconteceu? Então eu contei e pasme, meus amigos, a resposta dela foi, em caixa alta, puta que pariu, eu só sonhei que eu estava fumando. Eu sonhei e estava tão bom, eu senti o gosto. Acordei desesperado achando que eu tinha fumado de verdade. Agora eu não posso nem sonhar.
promete as coisas. Eu falei pra ela ficar esperta porque na mesma noite eles tentaram me segurar e que se ela fumasse provavelmente eu teria problemas pra lidar com a promessa dela. Ela ficou chocada, eu fiquei chocada e hoje a gente ri disso e serviu como um lembrete pra ela não se entregar ao vício novamente. Sei que ficou enorme de novo, mas fica a dica, cuidado com as promessas que vocês fazem, ainda mais sendo promessas envolvendo terceiros. Sempre tem alguém escutando e prontinho para fazer acontecer a desgraceira caso você quebre. Palavra em caixa alta é coisa séria em caixa alta. Seguimos felizes e protegidas por meus guardiões, meus orixás e Hecate por aqui e continuamos a caminhada passo a passo nessa descoberta diária que é a jornada espiritual. Um beijo e um cheiro, menor que 3, amo você, Magu. Amo você também, filha. Esse relato aqui é interessante, por 2 motivos. Primeiro, porque os reinos astrais existem diversos palácios, inclusive um lugar para quem é viciado, de fato. E segundo, porque Hecate trabalha muito com resgate, é muito comum pessoas que têm uma mediunidade mais projetista, de se projetar muito fácil, e acabam sendo devotas de Hecate, de resgatar algo. Comigo é direto acontece. E aí, um terceiro fator interessante aqui nesse caso, a maldição / bênção hereditária, né? Por quê? A mãe dela prometeu que não iria fumar, mas era para salvar a vida da filha. Então logo, existia um link energético que liga as duas por meio dessa promessa. E a filha vai sentir caso a mãe quebre, mesmo que seja em sonho, né? Então, esse negócio de hereditariedade é muito sério. A galera ignora isso, né? Ignora a maldição hereditária, ignora a bênção hereditária, ignora promessas hereditárias, mas tudo isso influencia a nossa vida, né? Por exemplo, minha família, né? Minha família tem um histórico de alcoolismo e vícios muito forte. Meu avô, por parte materna, morreu de cirrose, né? A minha mãe pegou trauma e fez promessa de que... Aí meu irmão nasceu, já é meu irmão mais velho, então não tinha prometido nada até então. E aí quando eu nasci, houve uma promessa de que se eu não caísse em vícios e tal, porque meu irmão estava no meio de um monte de vício aí, se eu não caísse em vício nem nada disso, ela iria fazer tal coisa. E até hoje eu sinto os efeitos da promessa que ela fez. Então isso pega muito, é muito real e muito mais tangível do que parece. Sobretudo para quem trabalha no plano astral, seja com resgate, seja com o que for do lado de lá, né? Então esse relato foi babado e me mexe muito comigo também, porque comigo acontece direto. Eu tenho muitas experiências semelhantes a esse caos, muitas mesmo. Obrigado por compartilhar, viu, amor? Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar seu comentário, sua opinião sobre os causos. Quero ouvir todas as opiniões sobre os causos que vimos hoje, tá bom? E também vamos para os recadinhos da titia. Quando esse vídeo for pro canal... Não, ainda não. Semana que vem, quando esse vídeo for pro canal, na semana que vem, o Mago vai abrir as vagas tão esperadas, né? Para a leitura de fim de ano. A leitura de fim de ano é uma leitura onde nós vemos a roda do ano, o que está por vir do ano que vem. É uma leitura totalmente focada em futuro, então saiba que pode acontecer, pode não acontecer, porque é totalmente baseado em futuro, mas vai te dar a essência do seu ano, vai te dar diretrizes para cada mês. A gente vai fazer um comparativo de mês melhor, mês pior, melhor mês para tal coisa, pior mês para tal coisa, é bem bacana. A partir do dia 20, a agenda do Mago vai abrir para isso, tá bom? Então, corre, garante sua vaga, porque acaba fácil. E eu só faço essa leitura no final do ano. Então, vai ser agora do final de outubro até ali dezembro. Depois, acabou. Curso de tarô ainda está em promoção. Corre para garantir, né, a promoção do desconto que o Mago fez aí desde junho. E desde então tem tido uma maior aderência, então eu acabei deixando com o valor de desconto. E é isso, já está com desconto, está com bastante desconto. Corre lá, o curso está valendo a pena, tá bem bacana. Garante sua vaga. Tem curso de scrying, tem curso de tarô, tem um monte de curso lá. Também, se você quer fazer uma consulta com o Mago de scrying, que é bola de cristal, tarô, baralho cigano, pêndulo, oráculo de Hecate e qualquer outra ferramenta oracular que o Mago domine, chama que a agenda do Mago está aberta, tá bom? E, claro, se você tiver condições, tem
vaga para rito de magia individual também. Rito de magia com mago custa mais ou menos R$2.000, tá bom? E também rito de proteção no final do mês, dia 24, com o Anjo Enoquiano. A vaga tá aberta aí, corre e garante a sua, tá bom, meu povo? Então, demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!